Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando um comentário bíblico para você de todos os livros da Bíblia, capítulo por capítulo, verso por verso, e nós estamos na metade do livro de Josué. Josué tem 24 capítulos, 658 versos, e agora essa segunda metade é a distribuição da terra para as tribos, de acordo com as suas heranças. Olha como o capítulo 13 começa. Era, porém, Josué já velho. Josué já era velho, ele saiu do Egito quando ele tinha 40 anos, passou 40 anos no deserto. Moisés morreu aos 120 anos, e Josué nessa época já tinha 80 anos. Mesmo assim, Josué teve tantas vitórias, tantas guerras, mas com seus 80 anos de idade. Agora, talvez Josué já passou, entre o capítulo 1 até o 12, talvez já passou quase que 20 anos aqui. E Josué já está agora com 100 anos. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, já passou dos 100, E disse-lhe o Senhor, o próprio Senhor vai dizer, já estás velho, entrado em dias, e ainda há muitíssima terra ficou para possuir. Apesar de tantas vitórias que Josué teve, como lemos no capítulo 12, 31 reis, acaba dizendo que ele venceu 31 reis, ainda tinha muita terra para possuir. Não é? Por exemplo, a terra dos filisteus não deu para possuir toda. Então, verso 2 diz, a terra que fica de resto é essa. Todos os termos dos filisteus e toda Gesur, tá vendo? Toda a faixa lá de Gaza, a terra dos filisteus, ficou para conquistar, não é? Por mais que a gente conquiste, sempre vai faltar alguma coisa para a gente conquistar na vida, não é? Existem grandes conquistas espirituais que nós fazemos, por exemplo, a grande conquista de todas é a conquista da salvação, a conquista da cura, a conquista do poder, da vitória e, por último, a conquista de Canaã celestial, chegarmos lá na glória eterna. Então, toda a terra que ficou, a terra ainda ficava de resto para conquistar, a terra dos filisteus, de Gesur, desde Sior, que está defronte do Egito, até o termo de Ecrom para o norte, que se conta ser dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, e o de Asdod, e o de Asquelon, e o de Gate, e o de Ecrom, e os aveus. Toda essa terra ainda estava para ser conquistada. Desde o sul, também toda a terra dos cananeus, e a Meara, que é dos sidônios até a Feca, e o termo dos amorreus. Ainda havia muita terra naquela faixa de Gaza, mas ao sul, perto do mar, todos esses termos precisavam ainda ser conquistados até o norte, como também a terra dos Gebalitas e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade, ao pé do Monte Hermon, até a entrada de Ramate. Então toda essa terra ainda precisava ser conquistada. E todos os que habitavam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidômios eu os lançarei e de diante dos filhos de Israel. Tão somente faz que a terra caia a Israel em sorte por herança, como já te tenho mandado. Então, dá uma descrição da terra que ainda não tinha sido conquistada. Essa parte eu recomendo que você pegue um mapa para ir olhando todas as terras que ainda faltam, para ser conquistada, mas nós temos um mapa aqui já da divisão que vai ser feita da terra que já foi conquistada, das 12 tribos. Então, diz aqui, reparte, pois, agora essa terra por herança, as 9 tribos e meia, as 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Então, a terra que ele havia já conquistado está aqui, Aqui ainda havia mais terra para conquistar, aqui no canto havia mais terra para conquistar, mas a terra pode repartir pelas 9 tribos e a meia tribo de Manassés, que está aqui. A tribo de Manassés vai receber sua herança exatamente aqui, Manassés. A outra meia tribo já tinha recebido sua herança aqui,
vai receber a herança aqui. Então agora vai começar a preparação para a repartição, a ordem para repartir. Reparte, pois, agora essa terra por herança às 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Como a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam sua herança, a qual dei-lhes Moisés. Então Moisés já tinha dado à tribo de Rubem essa terra, perto da terra de Moabe, a tribo de Gade, que era o termo de Gileade, e também a terra de meia tribo de Manassés. Como a outra meia tribo com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança, a qual lhes deu Moisés, da além do Jordão, para o Oriente, como já havia dado Moisés, servo do Senhor. Então, essa parte aqui, Rubem, Gade e a meia tribo de Manassés, já tinham recebido a sua herança, desde o Aroer até a banda do Ribeiro de Armon. O Ribeiro de Armon é aqui, ó, Ribeiro de Armon, ao sul, desde a banda do Aroer até o Ribeiro de Armon, e a cidade que está no meio do vale, toda a campina de Medeba até Dibon. Todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até o termo dos filhos de Amon. Então toda essa terra, até os termos dos filhos de Amon, os amonitas, que Deus não ia entregar a terra dos amonitas, porque os amonitas eram descendentes de Ló, e Deus tinha dado essa terra a eles. Assim como os termos dos moabitas, que Deus deu ao filho de Ló, Moabe, e a terra dos edomitas também não deu. Essa era a terra que pertencia aos filhos de Ló e a Esaú, irmão de Israel. Mas toda essa terra aqui foi dada em herança a eles, não é? O Gileade, vai falar, e o Gileade, os termos do Jessuru e dos Macateus, e todo o Monte Hermon, e toda Baçã até Salca. Todo o reino de Og em Baçã, que reinou em Astarote, e Edrei, esse ficou do resto dos gigantes, que Moisés feriu e expeliu. Esse povo era um povo gigante, o povo rei Og era grande, os seus termos, quem habitava lá eram todos grandes, e todo o reino de Og em Baçã, que reinou em Astarote, em Edrei, ele ficou do resto dos gigantes que Moisés feriu e expeliu. Porém, os filhos de Israel não expeliram os gessureus, nem os maacateus. Antes, Gessur e Macate habitaram no meio de Israel até o dia de hoje. Então, note que não foram só os gibeonitas, né, que ficaram, mas os gessureus e macateus, esses continuaram vivendo até o dia de hoje. Tão somente a tribo de Levi não deu herança, os sacrifícios queimados do Senhor Deus Israel são a herança, como já lhe tinha dito. A tribo de Levi não vai ter um território específico dizendo tribo Levi. A tribo Levi será espalhada por todo Israel, eles teriam cidades, mas não teriam uma terra propriamente dita, porque a tribo de Levi era a tribo sacerdotal, diz que a herança deles era os sacrifícios queimados, os holocaustos, essa seria a herança deles. Assim Moisés deu a tribo dos filhos de Rubem, conforme as suas famílias, está lembrando o que Moisés entregou, conforme suas famílias, e foi o seu termo desde o Aroer até o ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, toda a campina de até Medeba. Esbom e todas suas cidades que estão na campina de Bom, e Banmote Baal, e Bet Baal Meon, e Jaza, e Kedelomete, e Maefate. Todas essas cidades foram dadas aos filhos de Rubem, Maefate, e Kiriatim Sibna, e Zeret-Star, ao monte do vale, e Bet-Peor, e Asdod Pisga, e Bet-Gesimot, todas as cidades da campina, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também os príncipes de Midian, e Eve, e Requem, e Zur, e Ur, e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Então está aqui
Essas cidades mencionadas, se você depois pegar um mapa, você vai ver que é tudo Esbom, inclusive fica aqui, ó, em todo o termo de Rubem. Todas essas são as cidades mencionadas, né? O rio Armon está aqui ao sul do termo de Rubem, né? O rio Armon, Aroer, Debon, Kiriatim, Atarote, todas essas cidades estão aqui nos termos de Rubem, que são mencionadas em Josué, capítulo 13. Né? Os moradores da terra, e também parece que os príncipes, Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, príncipes Seom, moradores da terra, todos esses termos foram entregues aqui a Rubem. Também aos filhos de Israel mataram ao fio da espada Balaão, novamente menciona Balaão, que foi morto ao fio da espada, filho de Beor, o adivinho, como os mais que com eles foram mortos. E foi o termo dos filhos de Rubem, o Jordão, e o seu termo está a herança dos filhos de Rubem, segundo as suas famílias, com as suas cidades, suas aldeias. E deu Moisés a tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. Daqui, agora a tribo de Gade, novamente. Isso é uma recapitulação já do que o Deuteronômio já dizia, não é? E vai mencionar agora as cidades. E deu Moisés a tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo suas famílias. E foi o seu termo Jazer. E todas as cidades de Gileade, ele está mencionando ao norte. E a metade da terra dos filhos de Amon, até o Aroer, que está de fronte de Rabá, desde Esbom está ao sul, até Ramote Mispa ao norte, e Betonim, e desde Maanim até o termo de Debir. Ele está dando as localizações dessas cidades, tanto ao sul como ao norte, como ao oeste e a leste. E no vale de Bet-Aram e Bet-Nirã, e Sucote, e Safon, agora são cidades que ficasse do reino de Seom, rei de Esbom. Mas o Jordão e o seu termo até a extremidade do mar de Quinerete, aqui é o mar da Galileia, né, o lago de Genesaré, mar de Quinerete, da além do Jordão para o Oriente. Então, se você olhar no mapa, está aqui o mar de Quinerete, que é o mar da Galileia, o Jordão, que são os termos de Gileade. Muito bem, essa é a herança dos filhos de Gileade, segundo as suas famílias, com as cidades, suas aldeias. Deu também Moisés a herança, agora vai mencionar a meia tribo de Manassés. Mencionou Rubem, Gade, a meia tribo de Manassés. Deu também, verso 29 do capítulo 13, deu também Moisés herança, a meia tribo de Manassés, que ficou a meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias, de maneira que o seu termo foi desde Maanaim, mas todo o Baçã, toda a região do Baçã, está aqui a região do Baçã, todo esse termo. Quando você lê assim cidades, é sempre bom ter um mapa para você ir vendo o que a Bíblia está descrevendo, principalmente nós que não somos dessa região, é bom entender os termos, né? Deu também Moisés a herança, a meia tribo de Manassés, que ficou a meia tribo dos filhos de Manassés, segundo suas famílias, de maneira que o seu termo foi desde Mamim, mas todo Baçã, todo o reino de Og, rei de Baçã, todas as aldeias de Jair conquistou aldeias que estão em Baçã, 60 cidades foi adquirida por a meia tribo de Manassés. E metade de Gileade, e Astarote, e Edrei, cidades do reino de Og, em Baçã, foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Isso é o que Moisés repartiu em herança, mas as campinas de Moabe, da além do Jordão, do Jericó para o Oriente. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança,
e o Senhor Deus de Israel é sua herança, como já tem dito. Muito bem, então capítulo 13 de Josué recorda o que os filhos de Rubem receberam, que eram os termos de Seom, rei de Esbom, os termos de Og, rei de Bassã, toda a terra de Gileade, as cidades que foi dada, desde os termos aqui dos Moabitas, até ao norte aos montes Hermon, a terra de Bassã, as cidades que foram dadas à meia tribo de Manassés, a cidade que foram dadas aos filhos de Gade, o Jordão, o mar Quinerete, que é o mar da Galileia, que nessa época chamava Quinerete, não é? Todos esses termos aqui, ele recorda que foi dado a Josué 13. Agora vamos entrar em Josué capítulo 14, Caleb. Caleb é uma pessoa, junto com Josué, que manteve sua fé em Deus. Caleb também está avançado em idade, mas Caleb vai lutar e vai conquistar toda essa terra aqui, ó, de sul de Judá, dos quenitas aqui, vai ser todo o termo Caleb vai conquistar. Caleb também vai colocar gigantes para fora dessa terra, não é? Capítulo 14, verso 1. Isso é, pois, é que os filhos de Israel tiveram herança na terra de Canaã, e que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir. Vamos lá para a repartição. Por sorte, por sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. Então, das 9 tribos, agora nós vamos falar das 9 tribos e da meia tribo, não é? Porquanto as 2 tribos e meia já dera a Moisés herança da além do Jordão, mas os levitas não tinham dado herança entre eles, porque os filhos de José foram 2 tribos. Ele lembra, os filhos de José foram 2 tribos, por isso que vai formar 12, não é? Seria 12 com Levi, mas Levi é a tribo sacerdotal. Então, como José vai receber a porção de Manassés e Efraim, Manassés, meia tribo recebeu do outro lado, a outra meia tribo desse lado de Efraim, não é? Porque os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem seus arrebaldes para o seu gado e para a sua possessão. Então, os levitas tinham cidades, mas não uma porção de terra mesmo como um estado, né? Uma tribo como eles tinham. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Vamos agora. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim. Eles eram amigos, né? Caleb e Josué, tu sabes, eles foram espiar a terra juntos. E Caleb se mostrou fiel a Deus. E Caleb parece que tinha a mesma idade, ou ele era 2 anos mais novo do que Josué, porque agora vai falar a idade de Caleb, né? Caleb vai dizer, da idade de 40 anos era eu. Ora, então, quando Caleb era da idade de 40 anos em Cades Barneia, é sinal que quando Caleb saiu da terra do Egito, como Cades Barneia se deu 2 anos depois, Caleb tinha 38 anos. 38 anos. Naquela época ele era da idade de 40. Então, quando Moisés morreu, então Josué era apenas 2 anos mais velho. Josué já tinha 40 anos quando saiu do Egito. E aí Josué tinha 42 quando eles estiveram em Cades Barneia, mas Caleb tinha 40. Quando Moisés morreu, Josué agora tinha 80 anos e Caleb 78 anos. 78 anos, né? E aí em Gigal, Caleb vai dizer, da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Caleb era um homem que ouvia o seu coração. Muitas vezes nós temos que ouvir
o coração e ter um coração bom e reto para com Deus. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Ele foi fiel, né? Caleb, nós podemos dizer algumas coisas dele, né? Caleb era um homem fiel, né? O Caleb pertencia à tribo de Judá, ele tinha fidelidade, ele foi entre os espias, ele se mostrou heróico, mostrou sua fé em Deus para conquistar a terra, e era um homem que tinha força, nós vamos ver. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos como herança perpetuamente, pois preservaste seguir o Senhor, meu Deus. Então Caleb recebeu a promessa que aquela terra que ele pisou, que ele foi espiar, seria dele. E como Cádiz fica ao sul da terra de Judá, Caleb tomou a possessão. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, quer dizer, todo mundo no deserto morreu, mas ele e Josué ficaram, como disse, 45 anos até agora. Então presta atenção, se Caleb tinha 40 anos, e agora ele está falando 45 anos até agora, né? Então ele passou 40 anos, mais o deserto tinha 78, mas tinha passado 45 anos. Então Caleb, na verdade, está com 85 anos, não é? Isso aqui se deu já do 7º ano que ele entrou na terra. Então ele já tinha 85 anos. Então o capítulo 14 já tinha passado 7 anos que eles tinham entrado na terra. E agora é isso que o Senhor me conservou, como diz, 45 anos até agora, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Caleb já tinha 85 anos, mas olha só, e ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. A sua força permanecia, porque a sua força vinha de Deus, não é? A sua graça, ele ficou fiel, a fé nos fortalece. Caleb ainda mantinha a sua força. Ainda hoje estão tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. O homem de fé, o homem que coloca a sua confiança em Deus, é esse Caleb. Agora, pois, dai-me nesse monte que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que os anaquins são gigantes, estão ali, grandes e fortes cidades ali. Porventura o Senhor está comigo para os expelir, como o Senhor disse? Olha só, ele falou, o Senhor está comigo, o Senhor vai me entregar esses gigantes, esses anaquins. Ele lembra ainda dos gigantes que ele viu, que ele queria entrar a possuí-las, mas porque os outros derreteram o coração do povo, não foi permitido. Verso 13, e Josué o abençoou, e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Então foi dada a terra de Hebrom a Caleb. Aqui no final dos termos de Judá, por isso que é importante você olhar no mapa, está a cidade de Hebrom. Mas Caleb ainda vai conquistar toda essa região, que vai ser chamada Quenetes. Toda essa região Caleb ainda vai conquistar. Foi dado a ele Hebrom, não é? Hebrom, cidade famosa, foi dada a Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverava em seguir o Senhor Deus de Israel. Caleb teve, só ele teve uma cidade, né? E aí ele ainda vai conquistar mais termos ali. E era dando-se o nome Hebrom Kiriat Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra, não é? Então foi dado a Caleb Hebrom, mais as outras cidades que ele vai conquistar, que ele depois vai mencionar para nós aqui. Com isso, nós concluímos o capítulo 14, não é? Em capítulo 14, 13 lembra as 2 tribos e meia, cidades, a derrota do rei de Seom, do rei de Og, Bassã. Capítulo 14 introduz, falando que agora vai começar a ser distribuída pelas 9 tribos, mas antes Caleb já recebe sua herança, a terra de Hebrom.
Hoje Hebrom pertence à Palestina, é termo palestino, não é? Quem vai a Israel é difícil visitar a cidade de Hebrom, mas ali perto de Hebrom está o túmulo de Abraão, de Isaac, de Jacó, Leia, né? Os 3 patriarcas e as matriarcas. Raquel não está lá, Raquel foi sepultada perto de Belém. Mas aquele termo pertenceu a Caleb, a cidade de Hebrom. Com isso nós concluímos o capítulo 14, não é? Nos resta ainda 10 capítulos para concluir o livro de Josué. Nós estamos na segunda metade do livro, onde a primeira metade, capítulo 1 ao 12, a terra é conquistada. A segunda metade, agora a terra é distribuída. Quem esteve convosco, o pastor Eugênio Piacentini. Se você tem gostado desses vídeos, se ele tem sido de bênção, coloca lá um like, né? Aquela mãozinha like. Também divulgue esse canal, mande para seus amigos, familiares. Esse é o único canal que comenta a Bíblia, capítulo por capítulo, verso por verso. Há muitos canais, há tanta coisa para assistir no YouTube, não é? Pregações, estudos, mas comentando a Bíblia, capítulo por capítulo, verso por verso, eu creio que até agora esse é o único canal que eu tenho visto. Você tem todo o meu comentário do Novo Testamento, de Mateus até o Apocalipse. Agora eu estou comentando, já comentei todo o Pentateuco, estou em Josué. Nós vamos completar os 39 livros do Novo Testamento, do Antigo Testamento. O Novo está completo. Os 39 livros do Antigo Testamento, 23.214 versos, não é? 929 capítulos, todos eles para você ter um comentário bíblico para acessar a hora que quiser, para ver o que nós comentamos e continue estudando, meditando. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Amém. Volte para assistir o próximo comentário, capítulo 15 e 16.